Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Chegamos então ao último programa desta segunda temporada a respeito do santuário. E você, que tem nos acompanhado ao longo de todas essas semanas, hoje nós vamos ter o último tema, o 13º tema, mas ainda dá tempo de você pedir este DVD para você. Santuário, o Caminho de Deus, é um presente da Novo Tempo para você. Você pode agora mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É isso mesmo, você pode pedir esse DVD pelo WhatsApp. O número é 12981001425. Basta dizer assim, quero o DVD Santuário. Você vai receber um link onde você vai colocar os seus dados postais e nós vamos mandar então para a sua casa este DVD. Se você estiver navegando aí na internet e quiser já pedir pela internet, você também pode. Basta acessar o site novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai ver esta arte, esta imagem, clica nela, preenche os seus dados postais e vamos enviar para a sua casa. Se você preferir, você pode ligar para Novo Tempo em horário comercial no telefone 12 21 27 3121. Esse é o telefone da Escola Bíblica. E você fala direto com os nossos atendentes, faz ali um cadastro rapidinho e nós vamos mandar para a sua casa, tá bem? Agradecendo sempre aos anjos da esperança, porque é graças a você que nós podemos distribuir estudos como este. E você sabe que nós aqui na Novo Tempo enviamos por dia cerca de 930 estudos da Bíblia. Isso mesmo, quase 1000 estudos todos os dias saem daqui da Novo Tempo para todo o Brasil. Por isso, obrigado a você que é anjo da esperança. Nós estamos aqui com os nossos convidados para o último tema desta segunda temporada. Santuário de Deus. Esse é o último tema que vamos estudar. Todos nós já estamos com nossas Bíblias e agora queremos convidar você a fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para o estudo desse livro. É importante que você saiba que esse livro é a boca de Deus nos falando. Então, a gente nunca deveria abrir esse livro sem antes fazer uma oração, pedindo a iluminação de Deus para compreender o que aqui foi revelado. Vamos orar? Nosso Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez com os nossos amigos para aprendermos mais da Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos entender as verdades que hoje o Senhor deseja nos ensinar. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, queridos amigos que vieram aí de São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo, também do Paraná, estamos no nosso último programa. E o tema que hoje vamos fechar a nossa série de estudos, Santuário de Deus. Êxodo 25:8 foi um verso-chave para nós ao longo de todas estas semanas. É uma ordem de Deus a Moisés, foi uma ordem de Deus a Moisés. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Interessante que quando você olha para o santuário, em todos os seus detalhes, sabe o que você descobre? Que vários detalhes do santuário já estavam presentes no Jardim do Éden. Porque, de fato, o Jardim do Éden foi o primeiro santuário de Deus com o seu povo. Ali Deus veio morar com Adão e Eva. Gênesis diz que na viração do dia, ou seja, ao pôr do sol, todos os dias, Deus vinha para visitar Adão e Eva. Então, o Jardim do Éden foi o primeiro santuário de Deus na terra. Mas nós conhecemos a história do pecado. O homem se afastou de Deus, foi expulso do jardim, mas Deus não deixou que o homem ficasse lá fora sozinho. Então Deus vai morar com o homem e por isso ele pediu que o santuário fosse construído. A Bíblia nos informa que o povo de Israel
trouxe tudo o que foi necessário para que eles construíssem um santuário. E o povo estava tão desejoso de que uma casa fosse preparada para Deus, que Moisés teve que pedir o povo para parar de trazer as coisas, parar de trazer as ofertas, parar de trazer o ouro, a prata, parar de trazer a pele dos animais, os tecidos, porque já tinham suficiente. Isso mostra a generosidade do povo e o desejo de ver uma casa para Deus. Então foi construído, lá perto do Sinai, o que nós chamamos de tabernáculo ou templo mosaico. E nós tentamos aqui nos nossos estudos da Novo Tempo reproduzir um pouquinho do que era. Havia um pátio com uma pia com água, altar de holocausto, havia uma tenda, essa tenda estava dividida em 2 compartimentos e haviam ali os móveis. Então, quando esse santuário foi montado, houve um dia que ele foi inaugurado. E então a nuvem pousou sobre o tabernáculo. E a glória de Deus foi vista então na Arca da Aliança ou sobre a Arca da Aliança. Deus com isso manifestou a sua presença, a Shekinah. E a partir daí, a religião de Israel estava centralizada nesse tabernáculo no deserto. Tanto é que as tribos estavam divididas nos 4 lados do santuário. 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste e o santuário no centro. Haviam também 3 famílias, de levitas que eram responsáveis pela montagem e desmontagem do santuário. Essas 3 famílias ficavam responsáveis por carregar os tecidos, as madeiras, os móveis. E toda vez que o santuário mudava, essas famílias levitas desmontavam, caminhavam e armavam. Você se lembra que eu li aqui um texto que quando a nuvem que acompanhava o povo começava a se mover, era hora de levantar acampamento. Quando a nuvem parava, o povo parava e acampava. E assim foi por 40 anos, desde o Egito até Canaã. O povo poderia ter chegado muito mais rápido, mas por causa das suas rebeliões, dos seus pecados, é que a jornada foi se tornando cada vez mais longa. Mas depois de 40 anos, caminhando no deserto, as tribos acampadas ao redor, e em Números 2 você tem aqui a posição das tribos, eles chegaram então aqui, na terra prometida. Aqui nós temos uma foto do sítio arqueológico de Siló. Siló tornou-se a primeira capital do povo de Deus. E foi aí, em Siló, que esta tenda móvel que Moisés construiu foi finalmente fixada de forma definitiva. E então nós temos o período então dos juízes. Depois veio a monarquia. O primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi. E Davi, um dia passeando no seu palácio, pensou assim: eu que sou um pecador, moro numa casa tão esplêndida, tão bela. E Deus está lá no tabernáculo em Siló. Está lá numa velha tenda em Siló. Vou fazer uma casa para Deus. Você conhece a história, né? Deus não permitiu que ele fizesse, mas que seu filho fizesse, Salomão. Só que Davi reuniu em vida todos os recursos para que o templo fosse construído. E quando Salomão chega ao trono, é ele quem vai construir o que nós chamamos Templo de Salomão. Então o templo foi construído e quando ele foi inaugurado, e Salomão está ali orando pela inauguração do templo, está lá em 1 Reis capítulo 6, o que acontece com a glória que estava lá em Siló? Ela vem e pousa sobre o templo de Salomão. E a Arca da Aliança que estava lá em Siló foi trazida para o templo de Salomão. Os móveis foram trazidos também para cá. Só que agora esse templo construído de pedras era muito maior do que as dimensões da tenda móvel que viajou com o povo no deserto. Então agora o templo de Salomão passou a ser a casa de Deus. Você observa que nesse desenho, a pia com água deu lugar agora a uma grande piscina.
apoiada ali por vários bois que foram esculpidos. E esse templo, então, era algo majestoso. Quando chegamos ao 6º século antes de Cristo, o rei Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém. E ele vai invadir a cidade por 3 vezes. E na 3ª invasão, o templo de Salomão foi destruído. Os judeus sabiam pela profecia de que Babilônia chegaria para escravizá-los, porque o profeta Jeremias, no capítulo 25, antecipou de que eles seriam levados cativos para a Babilônia e de que lá eles ficariam 70 anos. Então, sabendo eles que Nabucodonosor iria levá-los cativos, alguns judeus piedosos esconderam a Arca da Aliança. E nunca mais ela foi encontrada. Então, a Arca da Aliança está escondida em algum lugar próximo à cidade de Jerusalém, porque foi ali que Salomão construiu o templo, no Monte Moriá, na região onde Abraão quase sacrificou um dia seu filho. A arca foi escondida e nunca mais a arca foi achada. Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, eles foram levados para a Babilônia. Entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles vão reconstruir o templo de Salomão, que estava em ruínas. Então, no tempo dos líderes Esdras e Neemias, que até tem livros na Bíblia, foi no tempo de Esdras e Neemias que o templo de Salomão foi reconstruído. E passou a ser chamado o templo de Zorobabel, porque Zorobabel era, nesta ocasião, o governador da Judéia. Esse templo esteve em atividade até os dias de Cristo. E pouco antes da chegada do Cristo, da encarnação, Herodes reformou esse templo e ampliou. Para cair no agrado do povo judeu, o rei Herodes ampliou e reformou o templo. E ele passou a ser chamado o Templo de Herodes. Então, quando Cristo veio, ele vai conhecer o Templo de Herodes, que era no mesmo local do Templo de Salomão, que fora destruído e reconstruído. Olha o que diz Mateus 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. O templo era a glória do povo de Israel. No alto do Monte Moriá, era algo esplendoroso. E quando Jesus foi chamado a ver a beleza do templo, a resposta de Cristo foi: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E Jesus então aqui profetizou de que o templo seria destruído. Passaram-se mais ou menos 40 anos para que essa profecia se cumprisse. E ela se cumpriu. Foi quando o general romano Tito invadiu Jerusalém no ano 70 e destruiu a cidade e o templo. E não ficou pedra sobre pedra. Quem vai hoje a Jerusalém e visita ali o Muro das Lamentações, visita aquilo que sobrou da região onde estava o templo. E nós entendemos que esse Muro das Lamentações é um muro que segura uma planície, que serve de arrimo para uma planície, aonde estava o templo que Salomão construiu e depois passou por algumas reformas. Templo esse que Jesus conheceu. Então, os judeus vão ali, no Muro das Lamentações, para fazerem suas orações, para orarem a Deus e, sobretudo, é um lamento, porque o templo que era o centro da nação não mais existe. Essa é a história do templo. Fica então agora uma pergunta: se nós não temos mais um templo na terra,
se não existe mais um templo, uma tenda, aonde Deus habita hoje? Essa é a pergunta que nós queremos responder. Mas antes, Miriel, É essa pergunta mesmo que eu ia fazer, porque hoje em dia existe muita contradição. Pessoas que falam que a igreja é o templo e aí colocam aquele prédio como sendo santificado, e já pessoas que já falam que o templo somos nós e que nós temos que guardar por causa da presença do Espírito Santo. Era isso mesmo que eu queria saber. excelente. Então, onde está o templo de Deus hoje? Onde Deus mora? Vamos ver 3 textos que o apóstolo Paulo escreveu. E esses textos nos respondem essa pergunta. Primeiro texto, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Paulo escreveu assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. Então, aonde Deus habita hoje? No nosso corpo. Então, Paulo agora, é ele quem desenvolve essa teologia. Paulo pega o conceito de templo, o conceito de habitação de Deus, para explicar que nós somos o templo de Deus. E que hoje o Espírito Santo faz morada em nós. Você está lembrado que depois que Jesus foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito? Você está lembrado que Jesus falou assim: convém-vos que eu vá, porque quando eu for eu vou enviar o Espírito, e ele estará convosco e em vós. Cristo estava limitado fisicamente. Se ele estivesse numa região com Pedro e Tiago, ele não podia estar em outra com Filipe e André. Mas o Espírito não. O Espírito estará em vós. E a partir do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado, o Espírito agora passa a habitar no ser humano, no nosso corpo. Aí vem Paulo e diz assim: o Espírito, o templo de Deus que sois vós é sagrado. E se alguém, olha a advertência, destruir esse templo, Deus o destruirá. Com isso, nós aprendemos o seguinte: se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, qualquer coisa que você faça para prejudicar esse corpo é pecado. Qualquer coisa. Até coisas boas, mas se você fizer em excesso, torna-se pecado. Exemplo: comer é uma coisa boa. Todos nós precisamos nos alimentar. Comer em excesso, glutonaria, é pecado. E por que a glutonaria é pecado? Porque prejudica o corpo. Trabalhar é coisa boa. Deus criou o trabalho. Deus nos criou para atividades. A Bíblia ensina que o homem tem que trabalhar e do trabalho tirar o seu sustento. Ninguém deve ser pesado a ninguém. Ou seja, ninguém deve viver às custas de ninguém. A Bíblia até é radical em dizer: quem não trabalhe, que não coma. Agora, e quem trabalha em excesso e prejudica a saúde pelo excesso de trabalho? É pecado. Então, tudo que eu faço que traz prejuízo à minha saúde, à luz desse livro, é pecado. Por quê? Porque se eu faço algo que destrói o meu corpo, Deus me destruirá. Porque esse corpo, de fato, não me pertence. Ana? Quer dizer que se a gente faz uma cirurgia plástica para ficar mais bonitinho e coisa e tal, é pecado? Se você vai trazer prejuízo ao corpo de alguma forma, é pecado. Se isso não traz prejuízo, não é pecado. E se for tipo tatuagem, assim, que eu vejo muito. Por que a gente não usa essas coisas? Porque pode agredir o corpo. É um tipo de agressão. Então, tudo aquilo que agride o corpo, que não é natural, que não é normal, a gente tem que evitar, porque isso não vai ser bom. Então, olha o que Paulo continua dizendo. 1 Coríntios agora 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
Olha aí de novo a palavra santuário. Não é mais um local físico, agora é o corpo. Não é mais um local, uma construção, é o homem, é a mulher. O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como que eu posso dar glórias a Deus no meu corpo? Quando eu cuido bem dele. Porque alguém que é saudável, que tem uma boa saúde, ele dá glórias a Deus, é um testemunho do cuidado de Deus, da bênção de Deus. É uma pessoa que demonstra através da vida, da saúde, a glória do Senhor. Paulo tem mais um texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, eu como e eu bebo para a honra ou para a desonra de Deus. Então, Paulo é quem estabelece uma teologia. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é aí que Deus habita. Agora, a Bíblia tem para nós leis de saúde. Se o corpo é templo do Espírito Santo, a Bíblia se preocupa em dar para nós leis de saúde para que o ser humano possa viver bem. A Bíblia está repleta dessas leis. Vamos ver alguns exemplos. Gênesis 1, 29. Aqui nós estamos no primeiro capítulo da Bíblia, após Deus haver criado o homem. Deus diz assim: e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas verdes, ou todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isto vos será para mantimento. Então, quando Adão saiu das mãos de Deus, aqui estava a dieta do homem. Aqui estava o seu regime alimentar. De que ele vai se alimentar? Vai se alimentar das ervas que dão semente e das árvores que dão semente. Então, nós naturalmente fomos criados para ser vegetarianos. Comer apenas aquilo que Deus dispôs na natureza. Aqui fala sobre ervas e árvores em que dê semente e há fruto. O problema foi que o homem aprendeu a comer carne. Em algum momento ele começou a experimentar. E isso foi intensificado após o dilúvio, porque o dilúvio acabou com toda a relva verde que havia. E o homem precisou comer carne enquanto a erva voltava a crescer. Deus, sabendo disso, estabeleceu uma lei orientando o povo sobre os tipos de animais que eles poderiam comer e não poderiam comer. Em Levítico capítulo 11, você vai encontrar essa lei de saúde. Mas a Bíblia fala de várias leis. Por exemplo, em Êxodo 21 e 22, você tem leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. Em Levítico 1 a 4, você tem leis cerimoniais envolvendo sacrifícios e ofertas de animais específicos para o santuário. Em Levítico 11, você tem leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. E em Êxodo 20, você tem a lei moral, conhecida como a lei dos 10 mandamentos. Então, há na Bíblia vários tipos de leis. Qual é o grande problema hoje de muitas igrejas? Elas colocam todas essas leis num pacote só e diz que essas leis foram abolidas. Então, quando você começa a ler alguma coisa do Antigo Testamento, alguns ensinam por aí, não, isso aí não tem mais validade. Isso é coisa do Antigo Testamento. O que importa hoje é o Novo Testamento. Já ouviu isso por aí? A palavra de Deus, ela é uma. Ela não muda, ela é eterna. E as leis que aí estão servem para o benefício do homem. E no capítulo 11 de Levítico está claro uma lei sobre os animais que você pode e não pode comer.
há uma distinção entre animais limpos e animais imundos. Ana? Eu estava vendo aqui em 1 Timóteo 4, versículo 3, que ele fala que os alimentos foram liberados, né? Pode ler para a gente o texto. Pode ser? Uhum. Então tá. Diz assim, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Quem é que estava proibindo o casamento? Quem é que estava proibindo o uso desses alimentos que Deus criou para alimento? A Bíblia não proíbe o casamento, certo? Ela incentiva. E a Bíblia não proíbe ninguém comer o que Deus criou como alimento. Agora, o que é que Deus criou como alimento? Aquilo que a palavra diz que é. O que é que Deus criou que não é alimento? Aquilo que a palavra diz que não é. Então, por exemplo, Levítico 11. Lá tem uma lista de animais que não se deve comer. O principal deles, que hoje é ingerido no Brasil, o porco. A Bíblia diz que não deve comer porco. Então, os animais foram todos criados por Deus. Mas alguns animais, Deus disse que não servem para alimento. O porco é um deles. Então, o que o texto está dizendo é que tinha pessoas que estavam falando contra o casamento, falando contra comer qualquer tipo de animal que poderia estar envolvido em sacrifício a ídolos. Essa é a questão. Aí não está em discussão o alimento se ele é imundo ou não. Até porque, na cultura judaica, você nunca ia ver um animal imundo entrando lá. Quando Paulo diz assim, comer de tudo que se vende no mercado, Paulo está falando de um mercado judeu, onde nunca entraria um animal imundo. O que Paulo está dizendo em outro texto, não esse, é o seguinte, não importa se quem matou o animal sacrificou esse animal a algum ídolo. O pecado vai ser dele, e não seu se comer esse alimento que um dia foi sacrificado a ídolo. Você não fez parte desse sacrifício, então não é problema seu. É esse o problema que Paulo está resolvendo. Agora, se eu disser que eu posso comer qualquer coisa porque Deus liberou tudo, então a Bíblia se contradiz. Porque ela está dizendo que eu não posso comer um monte de animais, agora está dizendo que eu posso comer? Ou então mudou do Antigo Testamento para cá a lei de saúde? Não, não mudou. Então você vai ter um monte de textos na Bíblia que as pessoas querem se apegar para dizer que pode comer qualquer coisa. Experimenta comer uma cobra venenosa para ver se faz bem para você. Mas isso não come. Por que não come? Não pode comer de tudo? Não foi um animal criado por Deus? Então come uma cobra venenosa para ver se faz bem. Ah, não, isso aí não pode. Então come um escorpião. Não, isso não pode. Mas, ou pode ou não pode. Então eu tenho que pegar a Bíblia, deixar que ela fale, ir para Levítico capítulo 11 e fazer uma relaçãozinha. Esse aqui pode, esse não pode. Dos animais e dos peixes. Esse pode, esse não pode. Isso é Bíblia. Então eu tenho que ficar com a palavra. Sim, outra pergunta aqui? Os animais, existe consequências para quem infringe essas leis? Porque tem muita gente, igual eu te falei, as pessoas às vezes guardam os mandamentos, mas infringem essas leis. Existem consequências para esse tipo? Paulo de diz. Quem infringe as leis e quem infringe os mandamentos? O que Paulo diz aqui? Se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá. Então, o resultado é a destruição, é a perda da vida eterna. Então, cuidar do corpo é uma questão de salvação. Então, as leis de saúde que estão na Bíblia, elas estão aí para nos orientar a ter saúde, a cuidar bem do corpo que não é nosso, que é um templo para que Deus habite. Então, pela lógica, se eu infrinjo uma lei, já acabou. Claro. Se eu não pedir Não é isso que a gente perdão, não me aprendeu. arrepender e não mudar, não tiver uma transformação, já acabou. Sim. Não é isso que diz Tiago 2,10, que a gente leu aqui? Qualquer que guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Então é a totalidade. E isso só pode ser possível pela graça de Cristo. Agora quer ver um detalhe interessante?
Nós vamos para o intervalo, mas quando voltarmos, eu vou ler para você um texto que vai mostrar que essa separação entre leis, essa separação entre animais limpos e imundos, não foi inventada por Moisés. Daqui a pouquinho eu volto e você vai entender o que eu estou falando. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre santuário de Deus. E vimos no primeiro bloco que Deus criou leis na Bíblia, entre elas leis de saúde. Por quê? Porque Deus quer que eu e você tenhamos plena saúde. O apóstolo Paulo é quem ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se alguém destrói o corpo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é sagrado. Essas são palavras do apóstolo Paulo. Agora, quando estávamos no último bloco, eu falei de que essa separação entre animais limpos e imundos aparece aqui em Levítico 11. Foi escrita por Moisés, mas ela já existiu. Ela já existia melhor. Dê uma olhadinha na sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Veja, nós estamos aqui no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e olha o que Deus orientou a Noé no capítulo 7. Disse o Senhor a Noé, Gênesis 7:1, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E de todo o animal o quê? Limpo, levará consigo quanto? Macho e fêmea. E dos animais imundos? Um par, macho e fêmea. Mas espera aí. Nós estamos antes do dilúvio e já havia uma orientação de Deus para animal limpo e imundo? Isso mesmo. O que Moisés vai fazer lá na frente, ao escrever, é simplesmente colocar no pergaminho ou no papiro aquilo que o povo já sabia. Que há distinção para Deus entre animais que podem ser comidos e não podem ser comidos. Sim, minha amiga? Pastor, então é aí que entra aquela parte que o senhor fala que a lei não é para ser cumprir, a gente não consegue cumprir a lei, mas se nós mantermos o foco em Cristo, aí a gente passa a ter... É Ele que nos dá poder para obedecer. Justamente, porque aí essa lei se tornaria ineficaz, aquela parte que fala... Segura perto o microfone. Desculpa, aquela parte que fala que a lei antiga era ineficaz e tudo mais. Não, eu não sei o que você está se referindo, mas talvez você esteja se referindo às alianças, né? Isso. Antiga e nova aliança. Aí é outro assunto. Tá. Não é lei de saúde. Entendi. Então, lei de saúde, ela sempre existiu. Noé conhecia que animal podia comer e não podia. Antes do dilúvio. Mas é Moisés que vai escrever Levítico 11 lá na frente. Você percebe que Deus nunca deixou seu povo sem orientação? Agora, se Deus, que é o nosso Criador, diz assim, esse você come e esse você não come. Ah, não, mas eu quero comer tudo. Então come. Agora arca com as consequências. Arca com os problemas de saúde que você pode ter e arca finalmente com a perdição que você vai alcançar. Por quê? Porque é tudo uma questão de obediência. Sim, amigo. Pastor, a nossa amiga ali, a Ana, ela fez uma pergunta e parece que nós não conseguimos, ela não conseguiu expressar tudo ali e a dúvida permanece para nós e eu penso que até para os nossos telespectadores. Segura bem perto da boca, assim. Para os nossos telespectadores também. Ela começou a ler ali em 1 Timóteo 4 e leu até o 3, né? Que proíbe o casamento e tal. Mas o quarto aqui, o versículo 4, ele fala assim, ó, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ao que se parece aqui, tudo que a gente, então, fazer uma oração em agradecimento a Deus, estaria santificado. Como seria para nós entendermos isso aqui em relação à lei de saúde e os animais impuro e puro? Ok. Certamente o que não está em jogo aqui é se um animal impuro, depois de uma oração, vai ficar puro. Isso não está em jogo, porque seria um contrassenso.
Então, existem alguns textos da Bíblia que são mais difíceis de serem interpretados. Qual é o caminho? A gente interpreta os textos difíceis à luz dos textos mais fáceis. Então, se a Bíblia está dizendo que há uma lei que separa animais limpos e imundos, ela não vai contrariar isso lá na frente. O que Paulo está dizendo é que as pessoas que comiam carnes que se vendiam em mercados, que porventura estivesse lá dedicada a algum ídolo, e as pessoas achavam que elas também se contaminariam com esses ídolos por comerem dessas carnes ou por comprarem, eles não teriam problema com isso. Agora, Paulo não está discutindo se uma carne que era imunda depois de oração não vai mais ser, porque não existe isso. Não existe na Bíblia a capacidade de você orar e o porco que Deus criou como animal imundo, ele deixa de ser imundo agora. Porque se fosse assim, a pessoa podia comer qualquer tipo de animal, inclusive venenoso, bastava uma oração e ele não morreria. Então veja, não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a palavra de Deus quer dizer é o seguinte: Deus criou todos os animais, mas alguns não são adequados para serem usados como alimentação. Pegue, por exemplo, o caso do porco. Ah, mas pastor, por quê? Outro dia alguém disse para mim, mas pastor, a carne de porco é tão gostosa, por que não pode? Não é questão de sabor. Qualquer médico vai dizer para você dos malefícios da carne suína. Qualquer médico sério. A ciência está aí para dizer os malefícios que tem a carne do porco. O verme da triquina que habita nele, que pode parar no cérebro da pessoa e matá-la. Eu tenho um irmão que tem problemas, de vez em quando surge algumas feridas no seu corpo. Toda vez que isso acontece, ele vai a um médico, a orientação é a mesma. Olha, suspenda qualquer carne suína. Por quê? Porque ela vai potencializar todas as substâncias nocivas que você tem no corpo. Ela vai potencializar. Então, Deus que criou você, Ele sabe o que serve para você. Agora, o triste é ver por aí, às vezes você encontra pessoas que querem discutir com Deus. Não, o Senhor criou o porco e está dizendo que não é para comer, mas eu quero comer porque é gostoso. Bom, você pode. Agora, você quer discutir com Deus? Você vai discutir com Deus? Você quer ver uma coisa? A Bíblia condena o uso de substâncias tóxicas. A Bíblia não vai falar em cigarro, porque nem existia cigarro no tempo da Bíblia, mas qual é o princípio aqui? Qualquer substância que faça mal ao seu corpo deve ser evitada. É por isso que a Bíblia não aprova ninguém que fuma, que usa drogas. Por quê? Porque isso prejudica o corpo. A Bíblia também fala que nós não devemos usar bebida alcoólica. Ela condena a bebida alcoólica. Ah, mas não, o vinho faz bem à saúde. Não faz. O que faz bem à saúde é o suco da uva. O vinho alcoólico, fermentado, não faz bem à saúde. Deus está condenando. Ah, não, mas eu quero usar. Bom, se você quer, você pode. Agora você vai discutir com Deus se faz bem ou se não faz? É Ele que está dizendo. Ele sabe os malefícios que isso pode causar ao ser humano. Então, Deus que criou você sabe como você funciona. E esse Deus quer que você viva bem e tenha muita saúde. Por isso Ele diz, não come. O ideal é que você seja um vegetariano. Esse é o ideal de Deus. Tá, eu não tenho todo o conhecimento, não sei usar todos os alimentos ainda. Então, quer comer um pouco de carne? Coma dos animais limpos. Você quer seguir a palavra de Deus? Então não use nenhuma substância tóxica. Nada que faça mal ao corpo humano. Nada que vicie você. Nenhuma droga. Quer seguir a palavra de Deus? Você não pode usar nenhuma bebida alcoólica. Ah, pastor, mas na minha igreja até o pastor bebe. Ah, o problema é dele. Até o meu líder religioso bebe. O problema é dele. A Bíblia condena. Estuda a Bíblia. A Bíblia condena. Agora, padrão para mim e para você não é ninguém. Padrão é Bíblia. Então, eu tenho que ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que não deve. Então, não adianta temar com Deus. Deus sabe o que é bom para mim e para você. Por isso, Paulo escreveu assim em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. O que vem à sua mente? Altar de holocausto. O animal era colocado aqui, morto para ser queimado. Aí Paulo vem e diz assim: você agora pega o seu corpo e oferece como sacrifício mais vivo. E o que é esse sacrifício vivo? Culto racional. O que é culto racional? É adorar a Deus em todas as capacidades da minha faculdade ou de minhas faculdades. Adorar a Deus com inteligência, com sabedoria, com lógica, com prudência. Ir à igreja para abrir esse livro, para estudar os temas que aqui são apresentados, para procurar conhecer o que a palavra ensina, as suas histórias e as lições, as suas doutrinas e ensinamentos. Isso é culto racional. Agora, se a gente se reúne para fazer um culto e não há estudo da palavra, mas todo mundo começa a gritar, a começar a rodar, dançar, cair, falar num monte de língua que ninguém entende, aonde está o culto racional que Paulo pede de nós? Não existe. Então, o que nós precisamos hoje? Ter uma mente, como diz Paulo, boa, agradável, uma mente que possa cumprir a vontade de Deus. E para que eu e você tivéssemos boa saúde, Deus colocou também na natureza 8 remédios para que nós desfrutássemos de boa saúde. Eu queria colocar para você aqui quais são esses 8 remédios: água, ar puro, luz solar, repouso, alimentação equilibrada, exercício físico, temperança e confiança em Deus. Esses são os remédios que Deus deixou para mim e para você. Então, queremos nós ter boa saúde? Primeiro, ingestão de muita água. Então, cada um vai ter a sua necessidade de acordo com o seu peso, mas vai variar de 2 a 3 litros por dia. Muita água para limpar o organismo, água por dentro e água por fora, para lavar o corpo, tirar as toxinas da pele. Então, primeiro remédio que Deus deixou para mim e para você: água. Buscar beber bastante água. Segundo, ar puro. Dentro do possível, morar num local que tenha um bom ar. Dentro do possível, respirar o melhor ar que nós pudermos. Porque o oxigênio é vida. É ele que vai nos alimentar. Ele vai contribuir na produção de sangue. Terceiro, luz solar. Tomar luz do sol. Estar exposto à luz do sol nas horas adequadas, no tempo adequado. Quarto ponto, repouso. Dormir cedo e acordar cedo. Quanto mais cedo dormirmos, melhor. Por quê? Porque existem substâncias que o organismo produz que ele só vai produzir por volta da 1 da manhã. E nesse horário você tem que estar em sono profundo para que essas substâncias sejam produzidas. Aí sabe o que faz o diabo? Começa a ensinar as pessoas que você não precisa dormir cedo, que você nem precisa dormir, e se quiser dorme qualquer hora. Aí tem gente que troca a noite pelo dia. Sabe o que está fazendo? Está tirando a saúde a cada dia. Porque Deus preparou a noite para o repouso. Quando tudo escurece, é Deus preparando um ambiente para que o ser humano durma, para que ele descanse, para que as células se renovem. Mas se você não respeita essa lei, você vai envelhecendo cada vez mais, estando mais susceptível a doenças. O que mais disse Deus? A alimentação equilibrada.
buscarmos comer o mais natural possível, aquilo que Deus deixou orientado para nós. Queremos ter boa saúde? Como o mais natural possível. Hoje nós sabemos que boa parte das doenças, inclusive do câncer, que mata tanta gente, tem sua origem em carnes. As doenças dos animais estão passando para as pessoas. O excesso de hormônio que se injeta em certos animais estão passando para as crianças. O processo de puberdade está cada vez mais cedo, está acelerando tudo. Exercício físico. Todos nós temos que praticar exercício físico. Quem não tem um trabalho braçal, precisa praticar exercício físico. Temos que encontrar hora para fazer isso. Um exercício que seja agradável, porque ele também tem que trazer alegria, bom humor para a pessoa. O que mais precisamos? Temperança. O que é a temperança? A melhor definição que eu já encontrei de temperança é usar com moderação tudo o que é bom e abster-se completamente do que é mal. Isso é temperança. É bom, usa com moderação. É mal, se abstenha. Isso é temperança. E, finalmente, confiança em Deus. Confiar que, acima de tudo, nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que zela por nós como um pai amoroso zela do filho. Um Deus que quer que você viva bem aqui na terra e receba a vida eterna. Quando Jesus diz assim, que quando nós o aceitamos, nós temos vida e vida em abundância, ele está dizendo de qualidade de vida aqui e ainda a vida eterna quando ele voltar. Então nós podemos ter qualidade de vida aqui. Nós devemos buscar ter boa saúde, bons relacionamentos, cuidar bem da nossa casa, da família, bastante amigos, estarmos rodeados de pessoas queridas, e isso é qualidade de vida. É isso que Deus quer para mim e para você. E se nós cuidarmos com esses remédios naturais, se nós fizermos a escolha certa, Deus vai nos abençoar, porque está em nossa mão o poder da escolha. Está em nossa mão tomar a decisão certa, ir na direção que Deus deseja para mim e para você. Por isso, meus amigos, ao terminarmos o último programa, fiquemos com essa mensagem. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E tudo que você faz com esse corpo tem que ser para a honra e glória de Deus. Então, se nós gozamos, ou lutamos, ou buscamos ter uma boa saúde, devemos fazê-lo para que o Espírito habite em nós. Nadson Portugal vai cantar para nós agora uma música chamada Sopro de Deus. E essa música, enquanto ela for cantada, eu queria que você soubesse que nós fomos criados por Deus e um dia voltaremos para as mãos dele. E o corpo que Deus nos deu foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Por isso, devemos cuidar muito bem dele, para sempre termos saúde. Saúde para servir ao Senhor, saúde para trabalhar, saúde para cuidar bem de nossa família, saúde para dar e vender, como se diz por aí. Esse é o sonho de Deus para mim e para você. E a maior parte das doenças que hoje a humanidade enfrenta são consequências do desrespeito às leis divinas. E por estarmos quebrando essas leis, essas orientações, é que muitas vezes adoecemos. Mas Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você tenha vida e tenha em abundância. Pensa nisso enquanto a gente ouve mais uma vez Nadson Portugal. Não sei por onde começar esta oração, mas sei que teus ouvidos vão atentar ao clamor de um pobre pecador,
Quantas vezes o meu não te impedi, mas o teu amor de mim jamais desistiu de me cuidar. Sopra, Senhor, teus ventos tão intensos pra me modelar. Serei como as dunas, irei onde me levar. Sopra o teu amor em mim, irei voar nas tuas asas bem acima dos meus temporais, da dor que me aproxima de quedas tão fatais. Seguro eu prossigo para o lar. Pai, o prazer do mundo passa, é tão temporal, mas o teu perdão transforma, é tão surreal, imenso. Pai, te agradeço por mandar teu anjo me proteger quando em perigo estava a perecer. Tua mão me ergueu. Sopra, Senhor, teus ventos tão intensos pra me modelar. Serei como as dunas, irei onde me levar. Sopra o teu amor em mim, irei voar nas tuas asas bem acima dos meus temporais, da dor que me aproxima de quedas tão fatais. Seguro eu prossigo para o lar. Pai, oh, 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 Pai, oh, oh, oh. Amém. Obrigado, Nadson, por essa canção. Meus queridos amigos e amigas, Deus quer o nosso bem. Ele nos ama. Por isso deu em seu livro orientações sobre todos os aspectos da vida. Porque Deus quer que você tenha saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Deus olha para o ser humano como um todo. Deus não considera você apenas um ser espiritual. Deus considera você um ser físico, mental, um ser emocional, social, porque Ele fez você assim, Ele nos fez assim. Deus nos fez para os relacionamentos. Deus nos fez para termos saúde, para vivermos a potencialidade de tudo que Ele nos deu. Por isso, quando você ouve as orientações desse livro, não é que Deus quer tirar o seu prazer, não é que Deus quer tirar alguma coisa que você acha que é boa. Não, Ele é o teu Criador, Ele sabe de tudo, Ele quer o seu bem. Agora, como eu mostrei há pouco, é o poder da escolha. Está em nossas mãos fazer a escolha certa. Está em nossas mãos seguir a orientação de Deus, porque Ele é o nosso Criador, ou então escolher seguir do jeito que eu quero. Eu e você temos a opção. Então, por isso eu quero convidar você
a hoje colocar a sua vida nas mãos do Senhor e a buscar forças para praticar o que esse livro ensina. Vamos orar por isso? Pai querido, obrigado pelas claras orientações da Tua Palavra de que nós somos o templo do Espírito Santo hoje. Queremos que o nosso templo seja saudável, seja limpo para a Tua habitação. Por isso suplicamos que o Senhor venha morar em nós e o Senhor nos capacite a andarmos nos Teus conselhos e a cumprirmos as Tuas leis. Só o Senhor pode nos ajudar. Perdoa-nos naquilo que temos falhado e nos ajuda a caminharmos segundo a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A vocês que estiveram conosco nessa temporada, nosso muito obrigado. E semana que vem você vai conhecer os nossos novos convidados do Bíblia Fácil para a nossa terceira temporada do Santuário. Até lá, que Deus o abençoe.